Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Estamos aqui em mais um devocional. Hoje, dia 21 de novembro, 8 horas da manhã. Estamos começando aqui o nosso sexto episódio aí nessa série em Marcos. Nosso objetivo aqui é fazer o Evangelho de São Marcos inteiro para que nós possamos aprender mais sobre a vida de Cristo, não é isso? E a gente quer aprender porque nós somos curiosos? Não, de forma nenhuma, não temos curiosidade nenhuma. O que nós queremos é aprender os nossos próprios passos. Nós queremos ver como Cristo fez para fazer exatamente igual. Então a gente está indo bem devagar, vendo os episódios desse evangelho, que é um evangelho tão sucinto, né? Ele é tão curto, que isso ajuda a gente, porque a gente vê realmente de uma forma sumarizada a vida de Cristo no seu ministério. Só um segundo. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Já estou com a tela aqui. Obrigado pela presença de cada um. Peço que você dê um like nesse vídeo, compartilhe, comente, enfim, faça aí, sinta-se à vontade. E se você tem dúvidas, coloque as suas dúvidas nos comentários aqui do vídeo, tá? Não no chat, coloca nos comentários, que daí eu tento responder. Por enquanto não estamos com dúvida, então está tudo às mil maravilhas. Vamos lá, vamos ler o texto de hoje. Vamos lembrar aqui onde a gente está. A gente está aqui no começo, né? Porque, na verdade, a gente fez 2 devocionais para passar esse trecho aqui da cura do paralítico, né? Então todo mundo se lembra onde nós estamos, né? Os últimos dois devocionais, a gente viu o episódio da cura do paralítico, aquele que os amigos descem ele pelo teto. Então, vamos passar em frente? 13. Outra vez saiu Jesus para a beira do mar e toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ok, isso aqui a gente viu ontem. Então, a partir daqui, verso 15. Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam ali reclinados com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguiam. Vendo os escribas dos fariseus que comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos por que é que ele come com os publicanos e pecadores. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ok? Isso aqui a gente viu ontem também. Então, essa frase aqui, apesar de muito simples, é uma frase muito profunda e que é muito negligenciada. A gente não pode se esquecer disso. Essa ideia de que a igreja é um lugar de gente correta, gente que se veste apropriadamente, que fala apropriadamente, né? É claro que nós sabemos que a igreja é um lugar de adoração. E se você já é cristão e vai para a igreja adorar a Deus, é claro que você precisa saber onde você está e o que você está fazendo. Mas nós jamais podemos confundir a igreja como um lugar para pessoas santas, de forma nenhuma. Igreja é lugar para pecadores, né? O corpo de Cristo, ele veio para quê? Para estar com os justos? Não. Ele veio para estar com os pecadores e curá-los, né? E trazê-los ao próprio reino de Deus. Ok, verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então, João Batista, né? Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E foram perguntar-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias, sim, hão de jejuar. Tá, deixa eu parar um pouquinho aqui só para fazer um disclaimer aqui, fazer uma explicação. Então, vamos lá. Esse trecho aí, a gente está vendo as pessoas questionando Jesus.
E elas questionam Jesus a respeito dos discípulos. Qual é a pegada aqui? Naquela época, haviam vários rabis, né? Vários mestres. Então, o que era um mestre? O judaísmo, ele age de forma que todos estão buscando a Deus dentro daquela cultura, né? A cultura judaica, mas o judaísmo não tem um mestre, no sentido de aquilo que você quer saber, o ordenamento do dia a dia, o direcionamento do dia a dia, você vai até aquele mestre, que é o papel do pastor no cristianismo, né? O judaísmo não tem um pastor. Então, no judaísmo, como você serve a Deus? Você conhece a lei de Deus e, conhecendo a lei de Deus, você a leva para a sua casa. Então, a lei de Deus vai ter os mandamentos, vai ter os direcionamentos, os ordenamentos a respeito da alimentação, comemoração das festas. Então, vai ter todos os aspectos de como você deve, no dia a dia, buscar a Deus. E, ao longo do tempo, vão se levantando rabis. Rabis são pessoas normais que são estudiosos da Escritura, conhecem a Escritura e, por isso, eles explanam as Escrituras, inclusive nas sinagogas. Então, no judaísmo, as pessoas que querem seguir a Deus com mais firmeza, com mais vontade, com mais gana, essas pessoas acabam se associando a um rabi. Então, o rabi ele é uma espécie de um líder intelectual na religião, ele é uma espécie de um líder intelectual para um grupo de pessoas que querem aprender mais de Deus. Agora, o interessante é que os rabis, eles formavam, então, esses núcleos ao redor deles. E eles tinham uma vida devocional, uma vida doutrinária, uma vida penitencial, mais rigorosa, obviamente. Então, cada rabi tinha um estilo de direcionamento dos seus seguidores. E aqui, os escribas, as pessoas que estão próximas de Jesus, estão questionando Jesus acerca de alguns grupos que estão próximos a eles, com uma vida penitencial devocional correta, específica, e estão questionando Jesus acerca da sua vida penitencial, acerca da sua vida devocional. Mais uma vez, o questionamento está correto, perfeito. Essas pessoas não são incrédulas, pessoas tolas, ímpias, que não acreditavam em Jesus, não sabiam nada de Bíblia, não reconheciam a Deus. Não. Essas pessoas que estão fazendo esses questionamentos são pessoas que estão no seu perfeito juízo, fazendo uma avaliação correta. Por quê? Jesus tem se mostrado um rabi. Ele conhece as Escrituras e ele ensina as Escrituras. Ele tem também se comportado como um rabi. Ele tem escolhido pessoas e essas pessoas estão andando com ele para cima e para baixo o tempo todo. Então, João Batista fazia isso. E vários outros rabis, mestres naquela época, faziam isso. E qual é o questionamento que as pessoas estão fazendo? Olha, de todos os grupos que nós temos aqui na cidade de Cafarnaum e nas redondezas, o grupo mais desleixado é o seu. Então, o seu grupo, ele não tem, por exemplo, a prática do jejum. Então, nós estamos aqui numa data em que, normalmente, no nosso calendário judaico, as pessoas que estão buscando a Deus com fervor, elas estão em jejum nesses dias, né? Você imagina uma quaresma, né, no cristianismo. Só que o seu grupo, ele não está jejuando. As pessoas não estão acusando Jesus, elas estão constatando a verdade. Realmente, os discípulos não estavam jejuando. Por quê? Porque Jesus, ele tem uma compreensão esclarecedora acerca dos textos bíblicos. Quando Jesus vê o Velho Testamento, ele interpreta o Velho Testamento. Então, Jesus traz a verdade acerca da realidade oculta no Velho Testamento. Quando Jesus vem e não jejua com os seus discípulos, as pessoas querem saber por quê. Não é porque elas não creem, porque elas estão duvidando. É porque elas querem saber, caramba, por que você não jejua? Conta pra gente. Será que tem mais alguma coisa aí que a gente não captou? Porque os seus discípulos não estão jejuando. Então, o que Jesus faz aqui, eu acho interessante, porque a resposta de Jesus é uma resposta que, na verdade, ela limpa a barra dos discípulos dele. Porque a resposta de Jesus não é uma resposta teológica, técnica, uma resposta... Porque, na verdade, os questionadores estão certos. E olha só que curiosa a resposta de Jesus.
Aqui, ó, verso 19. Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, nesses dias sim hão de jejuar. Então, o que Jesus falou? Jesus falou o seguinte, olha, imagina se você vai para uma festa, aí você está lá, né? Você tem alguns convidados especiais, VIP, esses convidados estão com o noivo. Faria sentido eles jejuarem? Poxa, festa não é hora de jejuar. Você não vai jejuar no dia do casamento do seu filho. Esse dia você quer, né? Comer e beber e confraternizar com todo mundo e estar junto com eles. Então, você não vai jejuar nesse dia. Pois é, os meus discípulos estão com o noivo. Então, Jesus pega esse momento e faz uma revelação acerca dele mesmo. Porque o grande lance dessa história aqui não é o jejum dos discípulos, é Jesus, seu noivo. Então, Jesus está mostrando que ele é alguém que vem da parte de Deus. E enquanto os discípulos estão com ele, não faz sentido jejuarem. Agora, olha que curioso. E por que os discípulos de João Batista jejuavam, então? Porque eles não estavam com o noivo. E por que eles não estavam com o noivo? Por que os discípulos de João Batista, lá no dia do batismo de Jesus, onde o próprio mestre deles, João Batista, disse que esse Jesus era maior do que ele, tão maior que João não era sequer digno de, ajoelhado no chão, desatar-lhe as correias dos pés? Por que os discípulos de João Batista não falaram assim, caramba, João, então esse aí é o prometido de Deus? Pô, fui então. Fui, eu vou ficar com ele agora, não vou ficar mais com você. Os discípulos de João e o próprio João não eram seguidores de Jesus. Eu acho isso um ponto maravilhoso. Porque a gente vive, né? Isso aí, há 2000 anos. A gente vive sempre nessa briga acerca de quem são os verdadeiros cristãos. Qual é a verdadeira igreja? Então fica sempre pessoas querendo dizer assim, não, Jesus é meu. Jesus é meu. Jesus é meu, ele está aqui dentro da minha igreja, aí fecha a porta, né? Entra para a igreja, fecha a porta, tranca Jesus dentro da igreja, né? Jesus é meu e é só meu. Então, quem quiser ver Jesus, vem aqui em casa, né? Se não vier aqui em casa, não vê Jesus. E a gente olha na Bíblia, nem Jesus encarnado era seguido por todos aqueles que o amavam. Agora, é claro, não é que Deus não era seguido. É Jesus que não era seguido. Então, quando a gente olha para o ministério de Jesus, o ministério de Jesus, qual era o objetivo? A gente está vendo aqui, a gente está começando ainda. Está começando, a gente vai ver isso. Jesus, ao longo de toda a sua vida, ele não tenta se vender, né, se colocar diante das pessoas. Jesus não tenta chamar as pessoas a ele. Jesus não tenta montar um grupo de seguidores. Jesus não tenta montar a igreja da qual ele era o pastor. Jesus não faz isso. A vida inteira de Jesus é ele pegando pessoas e levando ao Pai. Por isso que ele é o pastor, né? O pastor não é o dono do rebanho, né? Ele está pastoreando o rebanho de Deus. Então, eu acho isso importante porque esse é o cerne do ministério de Cristo. Qual o objetivo do Cristo de Deus? Ou seja, ele não é dele mesmo, ele não é o próprio Cristo. Ele é o Cristo de Deus, ou seja, ele foi ungido. Quem é ungido por alguém. Quem ungiu Jesus? Quem é o Pai de Jesus? Quem é o Senhor de Jesus? Está vendo que todas as relações de Jesus são relações de serviço? Então, Jesus, ele é ungido, ele é pastor, ele é servo, ele é pregador, ele é anunciador. Então, todas as relações dele são de servo, não para conosco, mas para com o seu Senhor, o seu Pai, o seu Deus, né? Então, aqui, Jesus está com o seu grupo de seguidores, começando, né? Um novo grupo, um novo discipulado. E as pessoas estão querendo aprender mais sobre a estratégia de Jesus. Então, vamos continuar. Então, Jesus aqui já canta a pedra também logo. Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo. Então, aqui, para nós que estamos no futuro, né? Para a gente que está lendo a Bíblia que já aconteceu há 2000 anos, para a gente é mole, né? É claro que Jesus estava dizendo aqui que ele ia morrer e quando ele morresse, os discípulos estavam no aço, né?
porque quando ele morresse, aí sim, os discípulos dele também seriam mais um grupo de discípulos sem pastor também, né? Mais um grupo de discípulos que não teriam mais um noivo junto com eles, e daí eles iam ter que se virar, né? Aí, nesses dias, eles vão jejuar. Ok, 21. Em outra ocasião, a gente fala do jejum, tá, gente? Porque senão a gente fica travado só nesse texto aqui hoje. A gente vai ter muitas oportunidades de falar de jejum. Em outra oportunidade, a gente fala do jejum. Verso 21. Ele vai continuar nas analogias, né? Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Isso aqui é uma analogia de uma beleza, de uma bondade da parte de Jesus maravilhosa. A gente sabe como é o processo do vinho, né? O vinho, você faz o vinho, e o vinho é um suco, né? Um suco de uva novo, né? Então, você tem que deixar o vinho em guarda para que ele envelheça, para que ele se processe, né? E para que ele venha a se tornar a bebida que você almeja. E depois que o vinho passa por todo esse processo, ele envelhece, ele está sendo envelhecido dentro de um vaso, né? Dentro de um odre. Então, o odre